arte de projetar sistemas de negócio que resolvam os problemas das empresas. Se você ficar nesse podcast até o final, mas só se você ficar até o final, eu te ensino como. Estamos aqui no podcast Builders para a gente falar sobre arquitetura de soluções e eu estou aqui novamente com meu companheiro de banca. Seja bem-vindo, Robson Delfiol. E aí, mano, saudade, hein, cara? Você não tira mais atestado não, hein, meu? Eu não sei se é audiência, porque é toda semana aqui caindo, né? Mas vez ou outra a gente dá umas fugidas É aqui. isso, ó, 52 semanas no ano, 52 semanas de Jesus in Tech, anota aí. Anota aí, vem aí, chora quem acha que a gente não tem meta. É Falando isso. em meta, meu amigo, Vamos bater uma meta aqui hoje, cara, bateu uma meta de arquitetura de de soluções. arquitetura. Esse é o podcast que mais arquiteto traz pra falar aqui, cara. E quem são os arquitetos que a gente trouxe hoje? Eu não sei, vou pedir pra ele se apresentar aqui. Tem um de frente comigo que parece que eu tô me vendo no espelho aqui. É o Marcelo. Se apresenta aí, Marcelo. Prazer, pessoal. Sou Marcelo. Hoje sou gerente de arquitetura aqui da SkyOne e estamos aí para colaborar. Vamos ver como vai ser isso aqui. Vamos descobrir o que é esse negócio de gerente de arquiteturas. E quem é que tá do seu lado aí? Teron! Opa, pessoal, beleza? Sou o Teron, sou arquiteto aqui na parte de dados, integração e inteligência artificial. E a gente está aqui construindo agentes, robozinhos, dados, mesclando dados, trazendo informação e vamos discutir bastante sobre isso agora. É verdade que o Taron estava aqui no estúdio esses dias, né? Ele tava, O cara. que ele estava fazendo aqui? Não sei. Ele faz muita coisa aqui no estúdio. Pois Inclusive, ele faz pilates, não sei se você sabe. No estúdio de Pilates, No que não estúdio. é o estúdio estúdio. Pilates, Achei quase. que era aqui. Não é, Não, ainda não, não, ainda não. Achei que era Mas aqui. faz parte do REC de arquitetura também, de poder, Isso. você poder controlar Isso. corpo e mente. Vai chegar aquele momento aí. Exclusivo para Tier Premium da Builder. Isso. Vamos lá, tava exatamente esses dias aqui, a gente está gravando todo um treinamento que a gente está focando e fazendo em cima de o que que é uma arquitetura, quais são os processos de arquitetura que são feitos, perguntas que você tem que estar conversando e tudo mais, que é o gancho exatamente do nosso bate-papo, do que a gente vai estar falando, como montar uma arquitetura boa, ou pegar as informações corretas junto com o teu cliente, levantar as informações para que a gente possa ter um projeto bem estruturado. Às vezes dá errado, porque alguma coisa muda no meio do caminho, mas o importante é a gente ter as informações e estar trabalhando tudo junto, tudo bonitinho. Pô, legal esse negócio de perguntas aí, né? Eu e ele, a gente tem um passado em comum, né, cara? Verdade. Que a gente trabalhou numa empresa de 3 letrinhas alemã que começa com A e termina com P, né? Isso. Isso. O pessoal costuma chamar a tecla SAP, né? Da empresa da tecla SAP. Quem não sabe o que é SAP, pesquisa aí no Google ou no Gemini. E nessa empresa aí, a gente tinha contato com arquiteturas, Exato. né? Conta um pouquinho dessa história de arquiteturas aí que você teve aí na sua carreira em relação a software, né? Porque a gente vai falar de arquitetura aqui no geral, mas como um dos focos é dados, né? Dados tem muito a ver com software, né? Conta um pouquinho dessa história aí. A história com a arquitetura toda, principalmente começando nessa empresa, entre outras, foi a gente tinha que, antes de você montar todo o sistema, todo o ambiente, ver parte financeira, contábil, toda a história que tem, você tem que montar a infraestrutura. O que que é arquitetura, se a gente parar para pensar? Inclusive, tem a estrutura que a gente chama do blueprint. Blueprint nada mais é que um papel azul impresso, que é como, só veio o nome em americano, em inglês, ele veio onde você desenha exatamente o escopo, o que que vai se fazer, onde estão as paredes, quartos, banheiros, sala e tudo mais, de uma casa, ou de um apartamento, ou de um prédio que você vai construir. E é esta a arquitetura. Junto com a equipe de engenharia, você monta a fundação, o desenho do que vai ser feito e vai eventualmente apresentar para o teu cliente. O teu cliente vai poder, não, eu não quero esse quarto aqui, eu quero aquele quarto lá, eu quero maior, eu quero um negócio aqui desse jeito ou do outro. E a arquitetura é esse processo. Na arquitetura do software, exatamente a mesma coisa que a gente estava colocando. Quais são os módulos, quais são os sistemas que vão integrar, quais são as fontes de dados, qual é a saída do dado, as paredes que a gente vai colocar, os fundamentos ou a sapata que a gente for pensar numa casa para poder estar apoiando isso com força, de uma forma, de uma infraestrutura boa, e depois lá dentro, a decoração, isso aí você deixa para o pessoal que for inserir os dados ali dentro, fazer a configuração de cada módulo, cada pedaço, mas a gente vai montar exatamente isso. E a gente vai entrar, né, Robson, naquela briga, né, entre arquiteto e engenheiro, porque o engenheiro vai querer construir, e o engenheiro de dados funciona da mesma forma, vai querer construir aquela base sólida e o arquiteto vai querer fazer um negócio meio Niemeyer, meio colocar algumas conecta aqui, liga ali, meio impossível, e depois a engenharia tem que se virar. Mas aqui na tecnologia a gente tem que juntar os dois um pouco em cima disso para poder estar colocando tudo isso junto. Então, arquitetura e engenharia de dados é exatamente isso.
e seja em qualquer empresa de tecnologia, qualquer fundamento para se trabalhar dessa forma. E uma coisa que você falou que é legal pra caramba, ele falou a palavra infraestrutura, né. Uhum. Quando você pensa num prédio, numa casa, né, ele tem lá encanamentos, né, que fazem parte da infraestrutura, por onde a água trafega para chegar na sua torneira. Tem a parte elétrica, que liga a eletricidade para você ligar uma lâmpada, etcétera, né. Aí você falou de input, output, né, porta de entrada e saída, tem o telhado, enfim, uma casa tem uma infraestrutura. E Marcelo, dados. Qual a infraestrutura por trás do tal dos dados? E dados aqui, a gente não está falando daquele banco de dados relacional, nós estamos falando de inteligência artificial. A gente está falando aqui de dados para altíssima performance, e lógico que o relacional também entra na conta, mas eu quero saber mais é do meu GPU. Cadê o meu GPU? Então na verdade é assim, né, tudo que você trata como infraestrutura, ela vai comportar dados. Então, é muito mais como você vai utilizar, do que realmente o que você vai comportar. E quando você fala de dados de IA ali, você vai utilizar uma alta computação gráfica. Então, sempre a gente tem que pensar em alto desempenho, você tem que pensar em alta performance, utilização de vídeo, porque você querendo ou não vai ter essa consulta. Então, você tem que estruturar muito bem toda essa arquitetura para garantir que toda pesquisa, toda consulta que for feita, ela tem uma alta resposta. Então, se você não fizer uma arquitetura muito sólida, consolidada, você tem uma resposta ou de má qualidade ou com baixa performance. Então, se você não calibrar isso direitinho, você acaba tendo oneração na operação ali de vocês. Olha só que coisa interessante, brother. Ele falou uma coisa muito louca, né? Ele associou qualidade e performance na mesma frase, né? Que é uma coisa difícil de se fazer quando se fala de poder computacional, né? Quando você pensa em qualidade, a qualidade é uma coisa que pode variar para as pessoas, né? Para algumas pessoas a qualidade é ser rápido, para outras pessoas é ser preciso, né? Uhum. E para outras é ser preciso e rápido, né? E quando a gente fala de projetos de inteligência artificial, e aí é uma pergunta para os dois, e a gente pode começar talvez com o Tero e depois terminar contigo, né? O que é necessário em termos de arquitetura para ser rápido, preciso e para entregar performance para o usuário, né? Como que a gente cria uma arquitetura que funcione para esse cenário, por exemplo, de eu quero analisar o meu balanço, que é uma coisa que acontece com muita frequência. Vamos lá. Primeira coisa importante é aonde está o balanço, como está o balanço e o processo para ter esse balanço. O que, que eu quero dizer que é muito importante para você ter essa qualidade e performance? Eu preciso conhecer onde é que está a origem dos dados, onde estão os dados de fato. Se eles estiverem, eles podem até estar jogados, mas eu preciso saber onde eles estão para poder coletá-los, trabalhar com esses dados em alguma parte do meio do caminho, se for necessário, só para poder fazer uma edição, um ajuste, acrescenta alguma coisa ou retira outra. Eu consigo fazer essa manobra nos dados, essa operação. Esses dados, eu fazendo essa jornada, eu tiro ele do lugar-fonte, levo por ele para uma parte que eu não preciso levar nesse lugar-fonte. Esse lugar-fonte tem dados de toda a empresa. Então, eu quero só do balanço, eu tiro toda a contabilidade, levo para uma área intermediária e já de preferência para uma estrutura de dados mais rápida, tiro de um banco de dados ou de um RP onde que é algo transacional, levo para um banco de dados intermediário que é exatamente a parte de trabalhar com agilidade, um OLAP, né, para poder ser mais rápido, e aí nessa parte de ser processual que a gente vai trabalhar nesse banco de dados, é exatamente acelerar para buscar as informações. Porém, se eu não fizer a jornada de dados, se eu não carregar a informação, a inteligência artificial que vai ser o que a gente vai colocar, qualquer coisa vale, ela vai dar qualquer resposta, ela vai trabalhar, ou se o dado estiver ruim, dado ruim de entrada, é um dado lixo, é um dado ruim de saída, fantasiado de sorvete de chocolate com calda de chocolate e confete, mas ainda é um dado ruim. Então a gente precisa ter certeza dos dados que a gente está processando e da jornada de dados que a gente está trabalhando. Então, Marcelo, imagina aí que ele falou que a gente tem uma movimentação desses dados, né? Os dados saem de um lugar, que ele chamou de origem, esse lugar pode ser um sistema de gestão, uma planilha, tal. Ele até usou um termo que os dados podem estar jogados, né? Opa. Isso acontece na maioria das empresas também. Sim. E depois eles têm que ser processados em algum lugar. Esse algum lugar é o tal de infraestrutura, né? O que que você está vendo aí nessas infraestruturas mais resilientes aí de projetos de inteligência artificial e talvez você possa dar uma palhinha para a gente aí, né? Qual o segredo para que esse negócio tenha precisão, performance, velocidade e tudo que o usuário espera?
Quando a gente fala de performance, a gente precisa pensar em disponibilidade. Então, quanto mais disponível a infraestrutura estiver, mais acesso o pessoal vai ter. Quando a gente fala de performance, a gente fala de escalabilidade. Então, eu preciso garantir que haja um balanceamento ali de carga, onde você tenha vários servidores ali, onde vão ter as GPUs, os acessos, para garantir que tenha esse balanceamento de carga, para garantir que todo mundo tenha a mesma performance. Então, se você pensar, por exemplo, tanto na camada de aplicação, de banco, e aí, seja ela de um RP, seja ela para uma inteligência artificial, se você não pensar desta forma, eu não garanto nem a qualidade e nem a performance. E aí, eu pensando na escalabilidade, é garantir que realmente eu cresça o ambiente conforme necessário. Então, a partir da hora que você trabalha com uma nuvem pública, isso acaba sendo mais fácil de você tratar, justamente porque você não tem essa limitação, do provisionamento. Você realmente vai crescer conforme a sua demanda. Então, o que eu vejo por aí, eh, tem os 2 lados, né, tem um pessoal que faz a parte de escalabilidade já mais sucinta, onde ela limita a camada de infraestrutura, mas também vejo uma galera já pensando mais à frente ou mais consolidado, pensando nessa escalabilidade de uma nuvem realmente para trabalhar, crescer conforme necessário. Tem o pênalti do custo, Uhum. porque quando falamos de infraestrutura de nuvem, ele tem um custo, mas ali bem feito, bem controlado, acaba sendo não onera, mas não é um problema. Ele falou uma coisa louca, né, você viu que ele falou a palavra custo? Uhum. Quando você fala a palavra custo, eu escuto várias coisas na minha cabeça, né. Uma delas é que existe um custo oculto, né, nos projetos de tecnologia, que é o custo de executar tudo que o cliente pede, né. Às vezes acontece isso quando você está no começo de carreira ou quando a empresa ainda não é tão madura no fornecimento de serviços para os clientes, né. O cliente pede, você faz, o cliente pede, você faz. Às vezes sem criticar ou sem perguntar Sim. o porquê das coisas, né. Dado isso, né, eu queria trazer para você, e talvez o Theron ele pode complementar, né, cara, como evitar, por exemplo, atender todas as demandas que não fazem sentido e focar nas demandas que fazem sentido para o projeto ou para o negócio e que às vezes o cliente nem concorda, né, A porque arte do não, né? a arte do não é complicado, né, porque o não deixa as pessoas chateadas, né. Mas é necessário. Isso, mas é necessário. A arte de chegar ao sim correto para aquele cliente talvez seja a melhor forma de colocar, né. Eu acho que o principal ponto aqui é você entender realmente a dor do cliente. Então eu acho que o papel do arquiteto, ele não pode ser balizado apenas em uma vertente, uma vertical, ele tem que fazer um entendimento multidisciplinar, onde ele passa por cloud, ele passa por cyber, ele passa por dados, ele tem que ter um olhar 360, ele vai ter que ouvir o cliente, não adianta, ele tem que ouvir o cliente ali para entender o que que ele quer, mas ele precisa entender a dor do negócio do cliente. Se ele não entender a dor do negócio, ele não vai conseguir, ele vai acabar entregando só o que o cliente pediu. Muitas vezes a gente recebe várias vezes aqui, né? Eu quero um agente, eu quero cloud, eu quero cyber, e calma, vamos entender, vamos aprimorar, vamos refinar essa sua solicitação, essa necessidade, para realmente eu te apoiar e fazer diferença no seu negócio, entende? Quais são as perguntas que vocês fazem nesse A, processo? a primeira pergunta, ele falou assim, que nem o cliente falou, eu quero um agente, eu quero o cloud, eu quero assim. Primeira pergunta que eu faço é para quê? Você quer resolver qual o problema? Para quê? Porque na inteligência artificial, inclusive, todo mundo chega e fala assim: porque meu chefe mandou, porque eu preciso estar acompanhando todo mundo, porque é hype, porque meu vizinho, meu concorrente, meu sogro tem. E aí você fala assim: ótimo, mas se você fizer isso assim dessa forma, todo mundo tem, não, todo mundo tem, ao mesmo tempo você não tem nada. Qual que é o foco? Qual que é a dor? Ah, eu tenho isso, então tá. A gente vamos eleger as melhores três, as maiores dores. Vamos dentro dela fazer algum processo de seleção para ver o que é, e vamos começar a pensar em uma delas, porque a partir do momento que você monta toda essa arquitetura para resolver pelo menos um problema, você já está preparando, e até que nem o Marcelo bem falou, toda a parte de escalabilidade e tudo, para resolver os outros problemas de arquitetura, ainda mais usando uma plataforma e toda a estrutura, só anexando pequenos outros passos. É aquela história, a fundação, a base tem que ser bem feita. Coloca ela com exemplo, o que que eu vou estar colocando, que, vou entrar na casa. Eu quero uma casa, por quê? Porque eu estou me casando agora e eu preciso sair da casa dos meus pais e preciso morar num lugar.
Ah, tá bom, mas quantos filhos você vai ter? Quantos quartos? Ah, não sei, eu preciso de uma casa. Então você vai lá, monta a casa, uma bela de uma casa, toda a infraestrutura que nem o Robson colocou, uma sala, uma cozinha, um quarto, prepara o espaço para poder deixar as outras, mas você vai lá e monta esse direitinho. Por quê? Porque eu preciso de uma cozinha para cozinhar, eu preciso de uma sala para assistir a televisão, descansar, receber família, e eu preciso o quarto para poder dormir. É a necessidade básica que eu preciso agora, porque eu estou me casando. Ponto. Depois, se eu tiver um filho, não é puxadinho. Vamos pensar, não é puxadinho, mas eu estou crescendo, estou melhorando e reestruturando a arquitetura que você pode realmente ir colocando e adicionando o restante. Então, é começar a fazer a pergunta certa, sentir as dores, que nem o Marcelo colocou, e eventualmente até orientar um pouco as dores, mas tem que falar não também. É que na verdade eu acho que o resultado final é o agente, né? É a entrega do dado. A casa E pronta, né? é a casa pronta, exato. Então é entender um pouco, beleza, você quer o agente, mas da onde vem o dado? Aí, por exemplo, já está rolando a integração entre os seus sistemas? Ah, mais ou menos. Então, pera lá. Então a gente tem que dar um passo para trás. Ah, não, e fazemos integração. Não é, talvez não seja da melhor forma, mas já acontece, beleza. Você já estão tratando os dados? Você está fazendo uma sanitização do dado? Ah, não, então calma, vamos de novo dar um passo para trás. Então, é sempre entender, beleza, ele quer o resultado final, ele quer a casa, mas o que que ele precisa fazer para construir essa casa ou para obter essa casa? Então, eu acho que o papel do arquiteto, e aí de modo geral, de novo, é entender realmente a necessidade dele, ele já sabe o que ele precisa entregar. Ele já sabe o que ele quer lá no final, mas às vezes você precisa dar alguns passos antes para chegar naquele finalmente, entendeu? De alguma forma, né, o trabalho da arquitetura, pelo que eu percebo, ele é entender um escopo, né? Um escopo muitas vezes contaminado, né? Sim. Que vem contaminado de alguma coisa que às vezes o arquiteto não tem influência, né? Veio o dono da empresa, um outro executivo e falou para o cliente alguma coisa e o cliente vem com aquela contaminação ou com aquela percepção de que esse é o caminho para o projeto. E aí ele tem que colocar o cliente numa perspectiva diferente, né, fazer o cliente mudar de ponto de vista e, de repente, até ir contra o ponto de vista inicial dele, né. Quando a gente fala de projetos de IA hoje, né, muita gente se assemelha ou acha que a IA na empresa é o GPT, o Gemini, que são assistentes conversacionais, né, que são chats, né, quase que igual um WhatsApp, e ele acha que o agente de IA da empresa é daquele jeito, né. No final, a gente está lidando com isso no dia a dia, sabe que o agente de IA pode ter várias formas e formatos, né? E ele pode ser uma coisa estática, pode ser uma coisa autônoma, 100% autônoma, ou curado por humanos, etc. E aí eu pergunto para vocês, né, nessa história de desenhar uma infraestrutura, né, e um fluxo de dados ou fluxos de dados numa determinada infraestrutura para entregar um agente de IA, né, como lidar com essas latências, né, a passagem de dados de um lado para o outro, né, nesse ambiente que cada vez mais é no code ou low code e até vibe code, né, onde o próprio cliente também cria as aplicações dele e depois vai querer que integra com tudo, que funciona com tudo, né. Como é que vocês estão lidando com isso aí no dia a dia, né? Primeiro com essa questão do desafio da infraestrutura, a resiliência necessária e tal, e do outro lado, os fluxos de dados, a qualidade dos dados que tem que passar de um lado para o outro aí. Eu acho que do nosso lado é muito mais simples, porque a gente já tem o costume de tratar, né, o IaaS, o PaaS e o SaaS. Então, querendo ou não, a gente tem essa naturalidade porque é da nossa vivência. Agora, cara, eu fiquei numa dúvida muito louca. Você sabe o que que é um IaaS, um PaaS, um SaaS e um CaaS? Não sei. Pronto. Então, Marcelo, tem gente assistindo a gente que não sabe o que é um IaaS, um PaaS, um SaaS, um Date, etc. Responde pra gente aí numa linguagem que as pessoas Beleza. entendam. IaaS, infraestrutura as a service, então é basicamente quando você contrata uma infraestrutura. O PaaS é quando você vai para uma plataforma as a service, onde, por exemplo, o próprio estúdio ele já é uma plataforma. E o SaaS é um serviço as a service. Show. Então, quando a gente trata aqui, nós que somos da tecnologia, querendo ou não, tratamos dessa forma, é mais simples. Quando você vai transformar isso para um cliente final, ele é um pouco mais complexo, porque muitas vezes ou ele não está, ou ele está dentro de casa, no on-premise, então ele tem a infraestrutura dele ali, ou ele está numa nuvem privada, ainda assim, que é uma nuvem, uma infraestrutura padronizada. Quando você explica para ele que ele vai usar uma plataforma
para fazer todo esse desenvolvimento, você tem que trazer uma forma disruptiva ali para ele mudar a forma dele, mudar a cultura dele, eu acho que traz um complicador, mas muito mais técnico do que realmente financeiro ou de projeto. É só para ele entender realmente. Mas isso, na verdade, a gente trabalha tanto na parte de nuvem, quanto na parte de dados, quanto na parte de cyber ali. Então, eu acho que o maior desafio, pelo menos para mim, que eu sinto, é trazer essa referência para ele de, ó, você não vai mais ver o seu computador piscando, você não vai ver mais um negocinho piscando verde e vermelho, você vai acessar uma plataforma que você vai desenvolver low code, você não precisa de mais um cara especialista de desenvolvedor, porque eu já faço uma parte desse trabalho. Então, eu acho que para mim, assim, é onde eu tenho o maior desafio ali de explicar para ele. Boa. E você, Teron? Não, na parte exatamente puxar tudo isso dessa infraestrutura e levá-la para os dados e a arquitetura da inteligência artificial, é exatamente isso, juntar que realmente a informação e os processos eles vão estar realmente agora de uma forma de acesso mais amplo, mais facilitado, não significa menos segurança e menos controle, Sim. principalmente um acesso escalável, tanto para crescer quanto para diminuir. Normalmente está cada vez crescendo mais, o que facilita exatamente toda essa estrutura. E uma vez que você tem essa flexibilidade controlada de como ter acesso a essas informações, aí você junta as integrações, junta todos os fiozinhos para montar essa jornada de dados e depois da inteligência artificial para que possa montar seus agentes em cima disso, e não só usar um ChatGPT, um Gemini e tudo mais, que na verdade são LLMs, né, ferramentas só de trabalho, enquanto um agente vai estar focando em alguma coisa mais específica, vai estar fazendo uma análise de um balanço, que nem a gente está falando, de um DRE, uma análise de um documento, alguma coisa desse gênero. Então, essa estrutura da infraestrutura de escala é importante, principalmente estar na nuvem. Dá para operar tudo isso em cima de um ambiente no on-premise, ou seja, está na casa do nosso cliente. Eu vou dizer para vocês não, porque é muito difícil. Por quê? Porque a capacidade de processamento de uma inteligência artificial, ela demanda recurso de infraestrutura. Fora o tráfego de rede, né? Não estou nem pensando no tráfego de rede, eu estou falando demanda de processamento de dados, que você vai ter que pegar o computador do teu filho que é gamer, arrancar a placa de vídeo e usar a placa de vídeo da onde nasceu os GPUs, que a gente fala da inteligência artificial, para processar essa quantidade de informação. E você não quer tirar o computador do teu filho, você não quer ter que ficar comprando mais placa de vídeo e fazer esse processo crescer. Então, por isso que você utiliza já as infraestruturas dos grandes data centers ou dos nossos data centers que a gente aloca exatamente para estar fazendo esse processamento. E essa escala é mais fácil trabalhar. É possível a gente puxar, que nem o Marcelo falou, o dado de um ambiente que está mais privado ou está ainda on-premise, ou seja, está naquela salinha que ele está vendo piscar? É. Só que a gente puxa esse dado e aquele servidorzinho que está piscando ali, se ele quiser crescer, é mais rápido, em vez de ele comprar um outro hardware, é mais fácil ele colocar isso num ambiente de nuvem, que ele só vai plugando conexões, vamos dizer dessa forma, para ele poder crescer. Então, conseguimos tratar todos esses dados, mas mesmo assim, a gente precisa sempre estar desenhando e pensando no que a gente vai estar colocando em cima disso. Olhando aqui um pouco do que o Teron falou, que é bem legal que vocês estão colocando, né? A gente tem uns desafios muito grandes para colocar os projetos em produção. Vários desafios, né? Não bastasse os desafios técnicos, tem os desafios humanos aqui no negócio, né? Porque todo projeto de transformação fala de mudança. Aí você muda o que é hoje, por exemplo, a infraestrutura local para uma infraestrutura em nuvem. Dados no computador do cara para dados disponíveis num servidor. E disponível não quer dizer que todo mundo pode ter acesso, mas né, que os dados estão lá. E essa transformação, em muitas empresas, né, ela tira um pouco da tangibilidade da tecnologia. Né? E isso dá um pouco de medo para o cara do negócio ou para o dono da empresa de que o que vai acontecer com os meus dados, né? Onde será que estão meus dados? E aí tem uma questão de segurança e governança para a gente discutir, que eu não quero discutir por muito, mas em todos os podcasts que a gente falou aqui, a gente falou disso, não falou? Teve. Não tem Confirmado segurança e governança. segurança e governança, inclusive é o tema de um curso que a gente está gravando com a doutora Renata, e você que está aqui, que conhece a gente, que já participou de outras versões do nosso podcast, você sabe que segurança é uma coisa importante para a gente, você sabe que governança é uma coisa importante para a SkyOne. Então, Vem aí. Vem aí, doutora Renata. Então, nessa, eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão, né? Durante o projeto, durante a discussão,
de um projeto, né? Como é que vocês lidam com a questão da governança dos dados, das informações que a gente coleta dos clientes ou que vocês coletam dos clientes, para garantir, né, que a gente no final entregue o projeto com a melhor qualidade, mas também da forma mais segura possível? Primeiro é entender e, claro, ter todos os acordos de confidencialidade que a gente precisa começar a colocar. Apresentar para o usuário, principalmente, quais são exatamente as estruturas que a gente tem dos dados e pedir para ele organizar isso. Ele tem que ter os acessos, tem que ter os controles, e a gente tem uma estrutura de log, de acompanhamento desses dados que estão sendo feitos. Então, tudo é rastreado, os dados a serem colocados. Ah, Tem uma questão muito importante que a gente coloca na inteligência artificial que não é todo mundo que se dá conta. Juntando até, você comentou do que a gente tem da parte de segurança, a doutora Renata, que a gente vai estar que a gente colocou aqui, já teve também um podcast excepcional com a nossa equipe do nosso time jurídico, com a doutora Renata e tudo. Por exemplo, a LGPD e toda a parte das leis de GDPR que tem na Europa. Vamos pegar um exemplo simples de dados que a gente precisa fazer essa governança e como trabalhar. Uma planilha. Uma planilha que seja. A gente tem dois tipos de informação dentro de uma planilha. A gente tem os dados ali, o nome, CPF, telefone da pessoa que está trabalhando, e tem as fórmulas que foram criadas dentro da planilha, né, que são as duas coisas. Qual que é a diferença entre eles? Hum. Um é dado e outro é conhecimento. Uhum. A gente precisa pensar nisso. O que é dado? O nome lá do fulano, o CPF tal, o telefone tal. O que é conhecimento? Aquela fórmula que você investiu um tempo para poder fazer tua conta mágica, da tua planilha mágica para ela poder resolver. Quando a gente joga isso para uma ferramenta de inteligência artificial ou para uma LLM, por lei, por estruturas governamentais, ela tem que embaralhar os dados. Então, o nome, o CPF, essas coisas, ele vai embaralhar esses dados. Nem todas fazem isso, mas Sim. por lei teria que fazer isso. Porém, o conhecimento, que é uma fórmula Excel que está ali mágica, uma fórmula que você colocou, que você colocou para poder criar, isso não tem dado. Isso é só um conhecimento. Isso ele não precisa embaralhar. Só que isso treina ele para, se essa fórmula é uma fórmula exclusiva tua, vai treinar ele para, se ele quiser essa minha fórmula, ele vai lá perguntar, ó, para fazer teu cálculo assim, eu tenho uma fórmula mágica para poder fazer isso. Esse conhecimento apresenta. A gente precisa também tomar cuidado também com essa questão do conhecimento. Como que a gente vai estar trabalhando em cima disso? Então a gente precisa criar estruturas, o que a gente oferece, para segmentar e fazer a governança de também separar quais são os dados que podem ser acessados. Não só a estrutura, quando a gente pensa em governança, a gente pensa em usuário, quem que é o usuário, grupos de usuário e tudo mais. Mas fazer também essa segmentação e, eventualmente, colocar ferramentas no meio do caminho, como até agentes ativos, agentes de orquestração, que na hora que eles detectarem que está sendo uma palavra que vai falar, sei lá, CPF, uma palavra que não pode ser usada para perguntar lá fora alguma coisa, ele direciona para um agente. Se for previsão do tempo, ele direciona para outro agente. Então, isso faz parte da governança e que a gente precisa mapear antes até de construir. Não, e até apresentar isso para o cliente, né? Exato. Eu acho que a questão, acho que Mas claro. o ponto principal é a transparência. Eu falo porque uma das primeiras coisas quando eu vi no estúdio, por exemplo, a parte de governança, onde ele traz toda a parte de login ou a parte de estrutural de tudo que você fez em low code, ele traz de forma bem detalhada. Eu acho que a transparência que isso traz para o cliente final é formidável. Ele vê que a gente não está prendendo ele a nada, a gente não quer o dado dele, o dado é dele, a informação é dele, a gente só está apoiando ele a fazer de uma forma mais fácil e mais rápida, sabe? Eu acho que isso é o principal ali. Quando ele tem isso na mão, eu acho que fica muito mais factível, assim, sabe, de apresentar. Eu vou pegar um gancho, Marcelo, no que você falou, e o que a gente até que foi comentado, o Robson colocou agora, e a gente já tem comentado isso até nas nossas plataformas, e o Vibe Management? E o Vibe Coding? Vibe Coding e a própria inteligência artificial, a facilidade que está sendo, você está construindo hoje seu próprio aplicativo. Então, você, de repente, está com uma pessoa gerenciando vários aplicativozinhos, colocando, criando um código e colocando. E o controle desse código? E se esse aplicativo cometer um erro, de quem que é a culpa? É do aplicativo? O aplicativo não tem CPF nem CNPJ. A gente já discutiu isso aqui. né? Cara, olha, meu coração tá batendo mais forte aqui. Porque isso é parte do curso Vibe Management do Builders by SkyOne. É, A pessoa é o responsável. Chora com essa. exatamente. Falando em responsabilidade, estamos chegando naquele momento. Pô, não acredito, mas já? Aquele momento Aquele já momento. chegou. Vixe. Então é a responsabilidade de quem contar um hack pra gente? Meus caros, é a responsabilidade de vocês encerrar o nosso podcast com o nosso mote. Pequenos hacks, grandes escalas.
Então desafio vocês a trazerem um pequeno hack que aumenta a produtividade de vocês, começando por você, Marcelo. Eu não consigo começar meu dia se eu não organizar o meu dia. Então eu preciso iniciar meu dia organizando tudo o que eu quero fazer, qual que é a expectativa, o que que eu quero entregar, o que que eu quero, em geral. Isso não só aqui dentro, como em casa também. Então, e aí eu tenho meus toques de preciso organizar meu dia, minha semana e meu mês. Se eu não organizar, não funciona. Então, exemplo, a roupa de hoje eu já pensei ontem à noite. Então, porque eu não quero tomar essa decisão a hora que eu acordo, que eu já quero, acordar com uma decisão tomada para não me preocupar com isso também. Então, eu acho que a organização, para mim, se ela não existir, eu tenho um baita de um problema, assim. Cara, você viu como ele é parecido comigo? Vi. Eu não só organizo a roupa do dia seguinte, como eu organizo a minha mochila, os Né, meus exato. suplementos. Não vou falar o meu pente, porque eu não uso, né? Mas a minha mochila, os meus suplementos, a roupa que eu vou usar depois do treino e a roupa que eu vou usar antes do treino, eu deixo tudo À noite, pronto, tudo. inclusive a mesa do café da manhã já colocada, Olha lá. para eu simplesmente acordar e falar: nossa, quanta coisa já tá feita. É louco isso, né? Não, mas isso rapidinho eu aprendi, porque, assim, você toma várias decisões no dia. Então, querendo ou não, isso exerce um gasto, Isso. tem um gasto energético da sua cabeça que a gente não mensura. Então, o fato de organizar à noite, quer dizer que você já está na pilha, você já está ali organizando, e já começar o dia sem tomar uma decisão, você tem um gasto a menos que você vai gastar de outra forma, entendeu? É isso, Então, energia cognitiva que você usa para outra coisa, por sim. isso o Mark Zuckerberg usa sempre a mesma roupa. Mas ele compra roupa em quantidade muito grande, por isso que ele tá sempre com a mesma camiseta. Não, vou até usar esse hack em cima dos livros até que eu tenho, que eu já estou até mudando um pouco essa estrutura, mas eu acho que o que me faz necessariamente ser produtivo, eu tenho um pouco de TDAH, né? Um pouco não, um pouco muito. E a questão da distração de vez em quando me preocupa. Então eu encontrei um método de concentração chamado metodologia Pomodoro, que é fazer, no termo TI, né, sprints de 25 minutos com 5 minutos de intervalo. E esses 5 minutos eu me obrigo a levantar, parar de ficar sentado, beber água, fazer alguma coisa para o corpo movimentar. Não saio fazendo flexão desesperado neste momento. Por enquanto. Mais um livro. Mas é uma boa ideia, né? O livro Clube dos Aproveita 5 o da manhã. exercício já. O livro Clube das 5 da manhã fala para você fazer flexão nesse meio tempo. E aí você faz esse tiro de 4 tiros de 25 minutos por um intervalão de 25 minutos para você dar uma relaxada e depois outros tiros. E isso me faz estar focado numa coisa, num tema, estar trabalhando nisso e esquecendo os outros lados. E me ajudou muito a aprender a dizer mais não. Porque a gente, de vez em quando, é muito solícito. Eu sou uma pessoa muito solícita e o não dizer não é uma dificuldade. Então, isso me ajuda a estar concentrado. Vai ter cara feia, mas esse é o meu hack de produtividade e até minha filha hoje está usando isso para poder estudar. Cara feia hoje, cara sorridente amanhã. Com certeza. Olha só. É isso então, cara. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim, obrigado Chegamos. por nos acompanhar até aqui. Você quer saber sobre conteúdos de produtividade, responsabilidade, tecnologia e tudo isso na era da inteligência artificial? Siga a gente, Builders by SkyOne, no YouTube, no Spotify, TikTok, Instagram, tudo isso e muito mais que você encontra também lá nos nossos cursos, nosso site, curso de Vibe Management e, saindo agora da nossa prateleira, o curso de Arquitetura de Soluções para a Era da Inteligência André, Artificial. antes de terminar, cara, nós somos uma das comunidades que mais cresce no Brasil, O cara. quê? Oh, Chegamos a 2.000 pessoas no Builders by SkyOne. Se Chora. você não tá lá, entra agora mesmo. 2.000 pessoas no Builders by SkyOne. Quase 1.000 pessoas certificadas. E você? Entra quando? Não basta só ser fã, venha. tem que participar. Tchau. Falou. Tchau.